Oi galera, tudo bem? Meu nome é Daniel Fortes e este é o canal Fortes Lab. Sejam muito bem-vindos. O objetivo desse vídeo é trazer para vocês uma maneira simples, eficiente e barata de conectar o seu celular na sua mesa de som para fazer aquela sua live. E eu vou provar isso cientificamente. Para quem não me conhece, eu sou engenheiro elétrico e já desenvolvi vários circuitos. Para conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, dá uma olhadinha no trailer do nosso canal. Os 5 componentes que você vai precisar estão aqui nesse card e também na descrição do vídeo. Na verdade são 5 e 2 deles você já deve ter em casa. O cabo P10 de instrumento e o headset, o fone de ouvido para conectar o seu celular. Então, para não perder nenhum vídeo dessa série de tecnologia, se inscreva no nosso canal e ative o sininho da notificação. Roda a vinheta. Então vamos lá. Antes de montar o circuito da interface, vamos comparar a diferença entre uma live com o microfone do celular e uma live com o cabo da interface ligado na mesa de som. Vocês vão reparar que na primeira live o som é magro, não tem os graves e o agudo estoura muito. Um som totalmente não balanceado. E na segunda live vocês vão perceber que os graves são presentes e que os agudos são mais balanceados. Então põe o fone de ouvido e dá uma olhadinha nisso aqui. Eu até já fiz café pra tu não vir me falar que tá com sono e que o amor tem que esperar. Baby, fique a gente faz no funk na sala de estar, mas amanhã a gente tem que trabalhar. Eu até já fiz café pra tu não vir me falar que tá com sono e que o amor tem que esperar. Baby, fique a gente faz um funk na sala de estar, mas amanhã a gente tem que trabalhar. Vamos então começar a nossa montagem. Segurando o nosso potenciômetro, vamos verificar que tem 3 pinos. Nós vamos usar somente o primeiro e o segundo. Por isso dobramos o terceiro para que não fique no caminho da nossa soldagem. Com o ferro de solda e um pouco de estanho, solda, vamos adicionar um pouco de solda nos terminais para que fique mais fácil a soldagem. Faremos o mesmo com os componentes. Com o capacitor, que não tem uma polaridade definida, os dois lados têm a mesma polaridade, dobramos numa posição que fique mais fácil para soldar. Adicionamos um pouco de solda nos seus terminais, de um lado e do outro, para que a soldagem seja mais limpa e correta. Faremos o mesmo com o resistor. Adicionamos um pouco de solda num terminal e repetimos o procedimento do outro lado, no outro terminal. Tudo isso é para uma soldagem ficar mais limpa e contato mais perfeito. E aqui está, com um pouco de solda nos terminais. Vamos começar a primeira soldagem. Com o capacitor, lembrando que não existe uma polaridade, pois esse capacitor é de cerâmica, nós escolhemos um lado, diminuímos um pouco os terminais com um alicate e com esse lado diminuído, vamos soldar no potenciômetro.
O que chamamos de terminal 2, que era o do meio, será o local para soldarmos o nosso capacitor. Fazemos a solda do terminal e verificamos se a soldagem está limpa e brilhante. Isso indica uma boa solda. Com o resistor, faremos o mesmo. Diminuímos um pouco um dos terminais para fazer uma soldagem mais curta e um aderimento mecânico melhor. Soldamos o resistor no outro terminal do potenciômetro. Verificamos novamente a solda. Uma solda limpa e brilhante indica um bom contato. O próximo passo, pegamos o P10, o cabo do instrumento, e com a outra ponta já devidamente cortada e os fios descascados, nos deparamos com uma malha e um centro. Então adicionamos solda no centro e na malha, novamente, para fazer uma boa soldagem. Com o cabo central, nós soldamos ele na outra extremidade do capacitor, onde é a entrada do sinal. Verificamos novamente a soldagem, o que parece boa nesse momento. E passamos agora para o headphone, o fonezinho do microfone. Descascamos a outra extremidade e adicionamos soldas nos seus terminais para facilitar o contato na hora da soldagem. Então, como vocês podem perceber, colocamos o nosso circuito à parte. Nós agora temos a tarefa de identificar qual dos 4 fios é o microfone. Eu vou utilizar aqui um programa Hackforge, que é um gravador de áudio. Você pode utilizar qualquer um. O procedimento para descobrir qual é o terminal do microfone é plugar o seu cabo na entrada, saída de microfone. Com a outra extremidade, vocês vão ver que tem uma malha. Essa malha é o terra. E 3 fios. Nós vamos segurar com uma mão a malha. E vamos testar qual é o sinal do microfone. Colocamos o aplicativo para gravar, observando o sinal, sempre observando o sinal, e vamos segurar firmemente os terminais. Não, não é esse. Esse também não produziu nenhuma variação. Opa, esse terminal está mostrando na tela que nós temos agora algum pulso ali. Então, com certeza, esse fio do microfone. Vamos fazer uma anotação mental na cor desse fio, porque iremos utilizá-los mais tarde para soldar no circuito. Sempre lembrando que as cores geralmente têm um significado, mas nesse caso muitos fabricantes não respeitam elas. Então esse é um método seguro para identificar qual é o fio que pertence ao microfone. Novamente no nosso circuito, vamos soldar o restante dos componentes. A malha é a terra. Então nós vamos juntar todos os terras. Chamamos de terra, ou ground, ou referência. Então soldamos a outra ponta do resistor às outras 2 malhas. Temos 3 conexões de terra aqui. A outra ponta do resistor, a malha do P10 e a malha do cabo do microfone. Do passo anterior, nós descobrimos qual é o fio do microfone. Então nós vamos conectá-lo, soldá-lo ao pino 1
do potenciômetro. Se o cabo não alcançar corretamente, nós dobramos cuidadosamente os componentes para que o cabo chegue ao pino 1. E desta maneira podemos soldar o último componente que estava faltando. Pronto, temos o circuito pronto da nossa interface simples de áudio para conectar o seu celular na mesa de som. Existe um passo extra aqui para ajudar a manter o circuito seguro, para não sofrer curto-circuitos ou puxar cabo. Esta porca que vocês estão vendo pode ser retirada em conjunto também com essa arruela, vocês estão vendo aqui. E a gente pode colocar esse circuito inteiro em qualquer container plástico. No meu caso, eu comprei essa saboneteira na loja de $1,99 e ela vai me ajudar a isolar eletricamente todo esse componente do que ele porventura possa encostar. Nós vamos fazer um furo central aqui, podemos fazer com o ferro de solda cuidadosamente para abrir esse furo para que seja do tamanho do eixo do potenciômetro. E assim nós testamos o nosso potenciômetro no lugar. Ele passa corretamente. Podemos colocar a arruela primeiro e logo em seguida a porca para prendê-lo muito bem no local. Eu aconselho a utilizar um alicate para prendê-lo bem, para ele não girar quando estivermos girando o controle. Um bom aperto e verifique que ele não está saindo do lugar. Geralmente os potenciômetros vêm acompanhado de um knob. Nós vamos adicioná-lo em instantes. Verificamos as conexões todas no mesmo lugar ainda. Nós vamos fazer uma canaleta na caixa para o fio poder passar e não mastigar o cabo. Então cortamos um V no plástico, justamente para dar espaço somente à passagem dos cabos. E verificamos que ele pode ser preso à nossa caixinha. Fechamos a caixinha. E como eu tinha falado, nós temos um knob que a gente pode adicionar para dar uma extra elegância e uma representação visual no nosso circuito. Geralmente ele tem um parafuso do lado onde podemos apertar contra o eixo para ele ficar seguro. Então, com uma chave de fenda, nós apertamos para que ele acompanhe sempre o cursor do potenciômetro. E assim chegamos no final da nossa interface. Na verdade, não é muito complicado. Mas se você tiver algum problema, você pode levar a um técnico de eletrônica para ele soldar para você. Vamos fazer a etapa de teste para verificar realmente que ele funciona. Com a nossa mesa de som e com o P10, nós colocamos ele numa saída main, ou saída principal, somente um lado, pois ele é mono. Com a outra extremidade do headset, do headphone, nós plugamos no nosso celular Veja, o sinal da mesa já tem a música tocando. Podia ser um instrumento, podia ser a sua voz no microfone. Nós utilizamos o mesmo software, mesmo app que a gente usou atrás,
o gravador para verificar os níveis de gravação. Vocês podem ver que o sinal está muito forte, o que nós teremos que reduzir na mesa, mas nós não vamos fazer isso. Justamente o circuito tem o nosso atenuador. Então, de olho no sinal e rodando o potenciômetro, vocês podem notar que o sinal agora pode ser controlado. Vejam como o sinal diminuiu. Novamente, podemos aumentá-lo ao máximo até achar o ponto que ele está autossuficiente sem distorção. Outra maneira é olhar aqui o gráfico do lado, um VU, onde ele mostra a intensidade. Nesse caso está alta, conforme rodamos o potenciômetro, pode perceber que o sinal agora está mais adequado para uma transmissão. E isso é tudo. Aqui vai a explicação para quem quer saber como funciona esse circuito. A começar pelo plug do headset, que a gente vê aqui, ele segue o padrão CTIA, o que é diferente do padrão OMTP que era usado anteriormente. A diferença principal é que a ponta era o canal esquerdo, o próximo anel o canal direito, o próximo anel era o microfone e o último o terra. Então esse era o MTP. O CTIA ele inverte aqui. Então fica canal esquerdo do fone de ouvido, canal direito do fone de ouvido. O terra agora vai nessa posição e o microfone naquela posição. O circuito que vocês montaram está aqui. Primeiro detalhe, o resistor R1 realmente é necessário. Por quê? Bom, vocês podem ver que a entrada do microfone, o resistor está em paralelo. A maneira que o Android ou iOS identifica que existe um conector ali é através de um teste dessa entrada para saber se tem uma impedância de 1 a 2 kΩ. Nesse caso, uma resistência de 1 K5 já resolveu o problema. Segundo, o capacitor. O capacitor que vocês soldaram, a função dele aqui é bloquear os sinais de DC ou corrente contínua para não danificar a entrada do seu celular. E o outro grande detalhe é o potenciômetro aqui. O que ele faz? É um divisor resistivo, onde um sinal de linha, que na verdade é entre menos 10 e mais 4 dBu, precisa ser reduzido para 60, menos 60 e menos 40 dBu. Caso contrário, vocês vão ter distorção. Então esse potenciômetro ele controla a entrada de sinal de linha para a saída de microfone. Esse valor que nós usamos é de 10K. Em alguns sinais que são muito mais altos, você pode usar um valor um pouco maior, até 50K. Dessa maneira você consegue reduzir bastante o sinal. Então você controla, nesse modo você não precisa mais alterar o volume da mesa. Você pode controlar no seu potenciômetro a quantidade de sinal que você está colocando na sua interface do celular. Quando não estamos atenuando, o seu potenciômetro vai estar no valor mínimo, ou seja, o circuito vai ser somente com um resistor de 1500 ohms. Neste caso, não estamos tendo atenuação e temos uma frequência de corte de 225 Hz. A fórmula para cálculo da frequência de corte está aqui. Somente para ilustrar, uma outra maneira de você conseguir o sinal de linha no seu microfone é utilizar a interface iRig. Mas a interface iRig somente tem o resistor R1. Você não consegue controlar a atenuação do sinal. Então você teria que ter o cuidado de diminuir o sinal na sua mesa de som. O grande problema que esse circuito resolve é transformar um sinal alto de linha num sinal mais baixo de microfone. É para isso que existe esse divisor resistivo no circuito. Então, como você pode ver, essa é a maneira mais simples e econômica de construir um circuito para conectar o seu celular na sua mesa de som. É claro que existem outros circuitos, mas o custo aumenta também linearmente. Obrigado por assistir esse vídeo
E para não perder os próximos de soluções de tecnologia, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação. Muito obrigado.